Olá, hoje eu vou conversar com a Joana Brito e o Pedro de Lima. O Pedro de Lima é um artesão, trabalha com estilogravura e tem uma história de vida muito interessante. A arte dele é extremamente interessante. A Joana, eu já entrevistei algumas vezes, ela é uma pós-doc em filosofia e ela vai apresentar o Pedro de Lima para a gente. Pedro de Lima Santos, ou simplesmente Pedro de Lima, como ele gosta de nascer em Caxias, no Maranhão, no dia 29 de junho de 1947. Esse texto que eu vou ler é uma biografia resumida que consta também nos livros dele. No dia que ele nasceu, 29 de junho de 47, né, dia de São Pedro, e isso marcou muito a infância dele, porque os aniversários sempre caíam nas festas juninas, né, nas fogueiras, e lá em Caxias, interior do Maranhão, sempre havia festa desse tipo. Até os anos 60 ele viveu em Caxias, no Maranhão, e então a família se mudou para o Crato, no Ceará, nos anos 60. Ali ele estudou no Colégio Diocesano, participou do Madrigal Intercolegial, que ele tem uma voz de baixo profundo, vocês vão ouvir daqui a pouco, e trabalhou numa rádio, Araripe, enfim, quando era jovem, escrevia num jornal, muitas coisas relacionadas à literatura e artes. Até que em 68, que é um ano histórico, né, para o mundo e para o meu pai também, né, de efervescência cultural, engajamento político, e apesar do clima da época, né, 68, Pedro de Lima muda-se para Brasília, primeiro para estudar letras, depois para arquitetura e urbanismo. Então, ele cursou uma parte da graduação dele em Brasília, na UNB. Quando ele está terminando a graduação, ele se candidata para uma vaga de professor em Cali. Na verdade, ele vai como estudante, e lá ele se torna professor na Universidade del Valle, na Colômbia. E lá ele conclui o curso. Ali ele leciona sobre Brasília, a construção da cidade, e as pessoas lá ficavam encantadas com isso. Quando ele volta, em 79, ele reencontra a minha mãe, que é a Antonieta Brito, eles já eram conhecidos lá do Crato. E aí que eu entro na história, né? Eu, Joana, e a minha irmã, Mariana Brito, que é mãe de Luísa, neta de Pedro. Assim, a voz de Pedro, né, que não é mais cantor no coral, nem na rádio, se torna docente, né? Vai se dedicar às aulas. Ele é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ele lecionou de 78 até 2012, no curso de Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Ele fez mestrado em Antropologia Social, também na UFRN, e doutorado em Arquitetura e Urbanismo na USP. E ele também publicou 7 livros sobre arquitetura e urbanização de Natal e do Rio Grande do Norte, enfim, temas mais ligados à arquitetura e urbanização, plano diretor. Nesses 35 anos de carreira docente, ele também se dedicou ao engajamento à defesa da universidade pública gratuita de qualidade, enfim, nos sindicatos, enfim, sempre teve um posicionamento político muito definido, né, de crítica às desigualdades, às injustiças, os golpes, né, que acontecem no Brasil, e isso marca também as obras dele. No período que ele ainda estudava arquitetura, em Brasília, ele aprendeu estilogravura no Instituto de Artes, Instituto Central de Artes, mas só quando ele se aposentou ele voltou a estilogravar, em 2012. Então, a partir daí que ele fez uma série de produções que resultou numa primeira exposição, que foi no livro Para Amigos Diversos, que são poesias, declarações, enfim, memórias, intercaladas com essas estilogravuras a partir de 2012. E desde então ele fez estilogravuras de vários temas da cultura negra e depois se dedicou à cultura popular, que é um tema que marca, né, a vida dele. Então, são as mandalas de Encantos do Brasil, Estilogravura e Cultura Popular, que é um livro que foi lançado em 2019, então tem estilogravuras lá também. E, atualmente, ele lançou o livro Baião de Dois, Sons e Sabores do Brasil, que trata de um percurso da história do Brasil, assim, da colonização até a redemocratização, né, nos anos 80. E é um percurso acompanhado de letras de músicas, receitas
da culinária, né, os encontros culinários que aconteceram desde a invasão, né, dessas terras, e também tem xilogravuras ilustrando o livro. Então, tem várias obras, né, que definem, né, esse artista que é meu pai, que vocês vão conhecer mais um pouco agora. É isso. Ok, Joana. Vou fazer algumas perguntas para o Pedro, então, para ele nos explicar a arte dele, a trajetória ao longo da vida, já antecipada em parte pela Joana. Pedro, quando é que começou o seu interesse pela xilogravura, desde a infância até os tempos atuais? Você, por favor, conte um pouco da tua trajetória com a xilogravura. Sim. Eu costumo dizer que eu me perdia quando acompanhava minha mãe à feira ou ao mercado público, para fazer as compras da semana, e sempre encontrava os artistas populares lendo folhetos de cordel. Muitas vezes esses folhetos tratavam de histórias lendárias, como os Cavaleiros Andantes, o resgate de princesas em castelo contra os dragões. Então, tudo isso, quer dizer, essa coisa fantástica, narrada pela voz dos artistas populares, nos folhetos de cordel, isso me fascinava. Acontece que esses folhetos, eles têm a capa, na capa tem uma xilogravura. Então, eu me interessava tanto pelo texto, pelo conteúdo do folheto, quanto admirava muito aquela arte que ilustrava os folhetos. Então, esse foi o primeiro contato, ainda na infância, e se prolongou, mesmo na adolescência, na primeira juventude. Eu continuei juntando, colecionando folhetos de cordel. Quando trabalhei no jornal Ação do Crato, um jornal que era publicado pela diocese local, acontece que conheci um xilogravador popular chamado Valderedo Gonçalves, que é muito querido aqui na cidade, muito bem lembrado. Então, na época, o Valderedo frequentava a gráfica onde o jornal Ação era impresso. Aliás, há uma relação intrínseca, né, muito próxima entre o xilogravador e a gráfica. Muitos xilógrafos, são também tipógrafos, são pessoas que trabalham em gráfica. Quer dizer, o ambiente da gráfica proporciona, atrai para a xilogravura também. Então, conheci o Valderedo ali e conheci um pouco de sua obra. Mas só em Brasília, quando entrei para o Instituto Central de Artes, que na época era o básico, as séries iniciais, introdutórias de um curso de arquitetura. Então, foi lá que eu, de fato, comecei a fazer xilogravura. Um amigo me emprestou umas goivas, lá havia uma gráfica maravilhosa, então eu comecei a gravar e fiz isso até meados de 74. Entre 68 e 74, eu fiz algumas xilogravuras. Depois, eu praticamente parei. Não me lembro de ter feito nenhuma, a não ser em 2012, logo após a minha aposentadoria. Então, em resumo, é isso. Eu me encantava com os folhetos de cordel, conheci um xilógrafo quando trabalhei no jornal Ação e comecei a fazer xilogravuras quando cursei o Instituto Central de Artes na Universidade de Brasília. Ok. Pedro, e como foi
essa experiência, ou como está sendo essa experiência de voltar a fazer estilogravuras depois da aposentadoria. Quais foram as tuas motivações, os temas? Fala um pouco sobre isso. Sim, sem dúvida. Parece até que é uma coisa de disciplina, né? Que você espera pacientemente terminar uma tarefa, que no caso era a tarefa da docência, e ao cabo disso, bom, agora posso voltar a fazer estilogravura. Em certa medida foi isso que aconteceu, mas creio que quando a gente se aposenta, ou a gente tem como diria, um plano B, tem algum projeto, no caso dos arquitetos, propriamente dito, aqueles que trabalham em escritórios, que fazem projetos de edificações, etc. Então, e que são professores também, quando se aposentam da universidade, eles continuam trabalhando nos seus escritórios. No meu caso, isso nunca existiu. Eu sempre fui professor. Eu acho que eu nunca saí da universidade. Eu entrei, fui monitor, estagiário, sempre realizei tarefas relacionadas e praticamente dentro da universidade. Então, minha vida foi isso, foi praticamente a formação para a docência. De tal modo que, quando me aposentei, ou eu iria dar aulas em outra universidade, ou em outra escola, ou então faria o que já vinha fazendo, escrevendo livros. Mas uma das coisas que eu me senti liberado a fazer, atraído a fazer, foi justamente voltar às minhas estilogravuras. Foi muito prazeroso. E é como se eu retomasse, como se não tivesse havido esse intervalo tão longo. Foi uma coisa muito natural para mim, digamos, dessa maneira. Ok. Pedro, além da estilogravura, você tem outros trabalhos, eu costumo falar escrevinhador, de escrever livros de poesia com várias temáticas diferentes. Eu vejo você, desde que eu comecei a conversar com a Joana, e ela me mandou seu material, falou várias coisas a respeito das suas produções, eu passei a ver você como um artista multifacetado. Você escreve poesias com temáticas voltadas para a cultura popular, para o cordel, para a história. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vertente enquanto escritor. Sim. Escrever é quase uma consequência de falar. Né? Quer dizer, falar no sentido de expor ideias. Então, o ambiente universitário é muito propício para isso. Né? O engajamento na formação de alunos, e na graduação e depois também na pós-graduação, o fato de que a gente faz o curso de especialização com monografias, faz a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Então, todos esses são materiais que podem, quer dizer, passíveis de serem publicados. Isso em se tratando de escritos acadêmicos, por assim dizer. Propriamente ditos, melhor dizendo. Em outro aspecto, outros escritos, a poesia, por exemplo, é muito difícil dizer como que surge isso. Eu digo de brincadeira, quando era menino lá em Caxias, por volta de 1957, 58, nessa época,
o time de futebol pelo qual eu torcia, que é o Vasco da Gama, havia sido super campeão do Campeonato Carioca. Porque houve várias disputas e, ao final, ele foi campeão. E era um time muito bom, tanto que boa parte da seleção que ganhou a Copa de 58 era composta por jogadores do Vasco da Gama. Na época, eu fiz uma quadrinha, que era assim: o Flamengo já morreu, está esperando o seu caixão. O Fluminense está de luto e o Vasco é campeão. Quer dizer, se houvesse assim, uma arqueologia de como começou a minha trajetória poética, eu diria que foi aí, né? Mas, claro que os primeiros amores, né? Aquelas paixões recolhidas, que são muitas vezes resolvidas através de acrósticos, de quadrinhos, de versos, isso teve uma função importante nessa trajetória. Mas, fundamentalmente, quando a gente começa a ler os grandes poetas, eles não são responsáveis pelo que eu faço, né? Eles não têm nada a ver com isso. Mas eles me ajudaram bastante. Quer dizer, ler João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, e, sobretudo, Fernando Pessoa, essas leituras, Tiago de Mello e outros, né? Que não me ocorre agora. Então, todos eles me ajudaram a vir a escrever esses versos. Quanto às temáticas, isso depende do momento. Por exemplo, nos últimos 6 anos, eu não me lembro de ter escrito um poema romântico. Todos os textos que me ocorrem escrever, porque os textos eles já estão prontos, né? Quando eles afloram, é porque já estão, latentemente, já estavam ali, e só pedindo para a gente colocar no papel. Então, os que eu tenho feito nesses últimos tempos têm uma carga muito forte da situação social, política, que o Brasil tem vivido nesses últimos anos. Não, eu queria só complementar, assim, eu tenho aqui algumas produções, por exemplo, Para Amigos Diversos, que é o livro que foi lançado em 2012 para 2013, 2012, são as poesias, né, que são temas de amizade, tem temas sobre a questão negra, né, da luta, né, de resistência negra, e o livro é dedicado à amizade. E aqui tem os poemas de amor que ele escreveu para minha mãe, tem poesia que ele fez quando eu nasci, quando a Mariana nasceu. Então, é um livro mais, assim, diversos. Ô, Joana, pera um pouquinho. Qual é a editora? E ele ainda, se alguém quiser comprar, ainda tem ou já está esgotado? Esse primeiro livro que você mostrou? Na verdade, foi uma edição própria, né? Vamos dizer assim, não foi publicado por nenhuma editora. A gente ainda tem alguns exemplares, pode entrar em contato com a gente direto. Depois eu vou colocar o nosso Instagram para você divulgar, que é @estilogravuras.art. Já fica na descrição aqui do vídeo. E aí pode entrar em contato. Quem estiver em Natal, na Livraria Cooperativa Cultural, eu acho que ainda tem alguns, não sei. Mas pode entrar em contato direto com a gente, é bem interessante, assim. Mas nós planejamos, né, que eu sou agente editorial, nós planejamos em fazer um relançamento tanto desses poemas aqui do Para Amigos Diversos, unindo com esse que eu quero falar agora, que foi lançado em 2017, que é Nem Tudo São Flores. A minha intenção era fazer apenas estilogravuras,
vou fazer estilogravuras sobre as manifestações populares que existem aqui no Brasil. E fiz reisado, não sei se já tinha feito sobre maracatu, a festa do divino. Então, quando eu caí em mim, me dei conta de que seria necessário explicar o que são essas festas, que, de fato, sem querer superar o grande mestre, sem querer me equiparar a ele, o grande mestre Câmara Cascudo, não é que ele tem um trabalho profícuo e vasto e abrangente sobre as manifestações populares. Mas termina sendo de difícil acesso, ou não é um acesso generalizado à população, às pessoas. Então, quando eu fiz as estilogravuras, as primeiras, eu digo, essas estilogravuras precisariam ter um texto complementar, não explicativo da estilogravura, mas que explicasse aquele folguedo popular. Então, a partir desse momento em que eu senti essa necessidade, eu já comecei a fazer as estilogravuras de uma forma sistemática, quer dizer, tentando abranger um certo universo que eu delimitei. Então, a origem do livro é essa. Do ponto de vista formal, das estilogravuras, todas elas têm uma estrutura de mandala. Então, eu dei uma pesquisada nas mandalas, na sua origem, e pesquisei também os azulejos portugueses, que também tem esse entrelaçamento de formas geométricas. Então, foi a base para a estruturação formal de todas as estilogravuras, foram essas referências das mandalas e dos azulejos portugueses. Eu aproveitei também, coloquei uma longa introdução para explicar um pouco, dar uma notícia um pouco mais ampla do que seja a estilogravura, que como sabemos, é uma palavra de origem grega, que junta a grafia, que é óbvio, né, que conhecemos, com a stilo, que é madeira. Então, é a gravura em madeira. Mas o porquê? Foram os chineses que inventaram isso. Então, eu digo, a estilogravura, ela nasce imbrincada com a publicação de livros e com a publicação, com a feitura de arte. Quer dizer, ela está vocacionada para isso. E como que surge a estilogravura? Parecia óbvio para os chineses que um selo, aqueles selos que se usavam antigamente para validar algum documento, que funcionava como um carimbo. Então, era óbvio que, ampliando esse mecanismo, se poderia ter uma reprodução maior, obviamente. Então, os chineses inventaram isso. Eles, a partir do selo, eles pensaram em construir tipos de madeira, tipos móveis de madeira. Então, os ideogramas foram esculpidos em pedacinhos de madeira e, com a junção deles, se formavam as frases, os textos e os livros. Há o registro do livro mais antigo, publicado por eles, eu não me recordo agora a data,
mas faz muito tempo. Então, antes de Gutenberg, no alvorecer da Idade Moderna, os chineses já haviam avançado bastante nessa tecnologia. Evidentemente que aqui no Ocidente, na Europa, a tecnologia chinesa também sofreu ou passou por outras inovações, no caso da invenção da prensa e a transformação do tipo móvel de madeira em tipo móvel de ferro, de metal. Então, como dizia, a xilogravura já estava fadada, ou seja, já estava muito relacionada, desde o seu início, da sua origem, com a publicação de livros e com a feitura de objetos artísticos. Quero dizer com isso que, inicialmente, a xilogravura não era popular. Era algo, por assim dizer, erudito. Basta que vocês vejam as ilustrações de livros, ainda na Idade Média, e depois na Idade Moderna e nas épocas subsequentes, feitas muito antes da fotografia, evidentemente, muito antes da invenção dos clichês feitos de zinco e outras ligas, não é? Feitos em xilogravura e com uma precisão fantástica. Ainda nessa época, no início da Idade Moderna, artistas como Durer também publicaram obras a partir da xilogravura. Então, a xilogravura nasce nesse meio, num meio artístico erudito, num meio de escritores, e depois é que ela é apropriada, e isso ocorreu, creio, na Península Ibérica, não é? Com os folhetos, e propriamente no Brasil. No Brasil, a xilogravura serviu para a confecção de embalagens, de rótulos, e também principalmente, para ilustrar a capa dos folhetos de cordel. Então, é nesse momento que os populares passam a fazer xilogravura. E esse mundo da xilogravura, nesse mundo da xilogravura, vamos ter representantes das camadas populares, como é o caso do Valderedo Gonçalves, que eu mencionei antes, e tantos outros, Zé Lourenço, outros que não me ocorrem agora, mas também você vai encontrar obras refinadas, como as de Sanico, as de Jansen Bahia, de Lívio Abramo, e outros xilógrafos que fazem um outro tipo de xilogravura. Esse livro, só para complementar, nos textos, eu procurei, além de dar notícia, por exemplo, um texto sobre os orixás, e que coloca a questão da negritude, coloca inicialmente a questão da escravidão das pessoas negras trazidas para a América. Então, nesse texto, assim como nos demais, eu procurei me colocar. Então, falando da questão dos negros no Brasil, a questão da discriminação racial, dos preconceitos. Então, eu tive a necessidade de me colocar dentro desse contexto e de dar o meu próprio depoimento como uma pessoa afrodescendente e das agruras, das humilhações que, não obstante
a minha trajetória de classe média, de professor universitário, de doutor, que eu passei também. Então, o livro tem essas características. Ele aborda, ele traz um mundo de estilogravuras, dessa arte, ou desse artesanato, como também se pode dizer. Ele traz de volta à discussão os folguedos populares, fruto da miscigenação, da mistura de elementos ibéricos, elementos indígenas e elementos africanos, e assim por diante. É isso. Ok. Vamos... Joana, daqui um pouquinho eu volto para você mostrar o segundo livro e os outros aí. Tenho só mais uma pergunta aqui que eu gostaria de ouvir do Pedro. Gostaria que você falasse, Pedro, desse outro livro aqui, ó, que está aí no banner, correndo aí embaixo. Deixa eu colocar só você em tela cheia e vou ler o nome do livro. Baião de Dois, Sons e Sabores do Brasil, Pedro de Lima. Fale um pouquinho, Pedro, desse livro. Sim. É o seguinte, eu tinha 2 projetos. Um, que eu chamava A História do Brasil à la carte, ou A História do Brasil servida à mesa. E tinha um outro, A História do Brasil cantada. Então, eu me dei conta do seguinte, que se eu escrevesse quer dizer, o contexto, tanto de um quanto do outro, seriam os mesmos. Seria uma coisa repetitiva. Então, eu fiquei assim, pensando, refletindo de como resolver essa questão, porque me interessava fazer um ensaio relacionando a história do Brasil com a música popular brasileira, né, as várias manifestações, várias letras de músicas e os eventos marcantes da história do Brasil. E me interessava também falar da trajetória da colonização até os dias atuais, de como, em determinados momentos, foram surgindo, foi se construindo uma gastronomia, se pode dizer assim, brasileira, dentro do contexto da história do Brasil. Então, eram 2 projetos distintos. Até o momento em que aconteceu um estalo ao me lembrar da música Baião de Dois, que foi uma música gravada por Luiz Gonzaga. É uma música, é uma dança e é uma comida. Eu digo, poxa, está aí. Está tudo junto. Só faltava encontrar o elemento social que unisse tudo. Eu digo, mas está presente também. Porque se você observar a letra, ela fala dos lugares sociais, dos papéis sociais e dos lugares correspondentes a cada gênero. Então, diz que a cozinha não é lugar de homem, cozinha é lugar de mulher, que o homem tem que esperar lá na sala para a comida ficar pronta e aí ele comer. Então, quer dizer, esse elemento da estrutura social brasileira, decorrente do paternalismo, do patriarcalismo, melhor dizendo, né? Todos os elementos negativos relacionados com a cozinha, como sendo o lugar das negras, lugar dos pobres, das empregadas domésticas, lugar das mulheres. Certo? Então, a música Baião de Dois, ela reúne
a questão musical do baião, como ritmo, como dança, a questão da comida, que é o baião de dois, juntar arroz com feijão para fazer um prato só, e tem essa questão social da discriminação de gênero. E não é pouco, digamos, essa preservação da relação casa grande e senzala, salão e cozinha. Tudo isso está presente na música. Música muito pequena, mas que me permitiu fazer essas reflexões. Então, digo, essa música, ela atende à junção dos meus dois projetos. Daí surgiu o Baião de Dois, que tem sons e sabores. Os sons e os sabores do Brasil. Posteriormente, quando eu estava ao término do livro, eu senti a necessidade de escrever uma conclusão e, apropriadamente, creio, chamei essa conclusão de dissonâncias e de sabores, justamente para fazer uma avaliação do que tem sido essa trajetória do Brasil até hoje. Ok, Pedro. Eu vou passar para a Joana, vou pedir para você, Joana, daqui um pouquinho, mostrar as capas dos livros um por um. Eu vou colocar você em tela cheia para você mostrar as capas um por um. Repetir, nós já falamos lá, como o pessoal que estiver nos assistindo pode fazer para comprar, e eu vou colocar na descrição. Aí você me passa os contatos, eu vou colocar na descrição. Então, eu vou colocar você em tela cheia. E antes eu queria agradecer ao Pedro, viu, Pedro, por tamanha gentileza em dividir com a sociedade essa trajetória de vida fantástica, experiências uma quantidade enorme de experiências ligadas à cultura popular, a sua trajetória enquanto professor acadêmico, mestre, doutor, e que se tornou, assim, pelo menos na minha perspectiva, viu, Joana, a voz do povo através da xilogravura e da poesia. Isso é extremamente interessante. Joana, por favor, eu vou colocar você em tela cheia, mostra a capa dos livros e fala aí como é que o pessoal pode comprar. Eu estava falando do livro Para Amigos Diversos, né? Quem quiser pode entrar em contato direto com a gente. Eu vou colocar aqui a capa. Ele é de 2012, tem poesias. Em 2017, na ocasião do aniversário de 70 anos, né, do meu pai, ele escreveu esse Nem Tudo São Flores, que é um almanaque biográfico, tem poesias, recordações, né, a trajetória, né, como a gente tem falado aqui. Mas é um livro que é digital, assim, a gente vai reeditar unindo os dois, assim, a gente tem esse projeto, ele tem ampliado esse texto do Nem Tudo São Flores, e nele aparece uma reflexão também sobre o Brasil, a história, né? Como eu falei, em 2016, né, o ano do golpe, esse livro foi escrito em 2017, né, no ano seguinte, na ocasião do aniversário. Então, isso marcou bastante, acho que ali já estavam as raízes do Baião de Dois, né? Tanto do Baião de Dois quanto do Encantos, que são os dois livros mais recentes. Então, Encantos do Brasil, Xilogravura e Cultura Popular, tem à venda nas plataformas, né, de livros, como Amazon, Estante Virtual. Ele é bem acessível, bem fácil de achar. Ele foi publicado pela editora Apres e em 2019. Teve o lançamento, porque foi antes da pandemia. Então, nós tivemos essa sorte de ter um lançamento com as exposições das xilogravuras, que são essas mandalas, né, maravilhosas, lindas. Em 2018, ele começou já a escrever o Baião de Dois, como ele falou, né? Unindo sons e sabores, e essa reflexão política também, porque meu pai ele é muito modesto, mas ele tem essa carga de pesquisador, assim, de pesquisador da história, por ter feito história da arquitetura e urbanismo, então sempre se preocupou com as questões da cidade, as questões sociais, as desigualdades,
Então, ele nunca foi um arquiteto de prancheta, na verdade, era um professor interessado nas questões urbanas, como o plano diretor em Natal. Então, ele é uma referência dessas questões urbanas, e sobre isso temos também uns livros que eu vou pedir para você colocar na descrição desse vídeo, o site, né, que lá tem todos os livros, enfim, que são mais específicos de arquitetura e urbanismo. Mas nós temos também como fazer essa venda direta, como esse aqui, Natal, Cidade Sempre Nova, o mito da construção da cidade moderna, enfim, mais específicos de arquitetura e urbanismo, a questão urbana. Voltando ao Baião de Dois, que é um livro que foi lançado agora, ele foi publicado pela editora Confraria do Vento. Então, quem tiver, né, no Brasil inteiro pode acessar o site da Confraria do Vento e fazer a compra diretamente lá, né? O frete, inclusive, é frete grátis, é um preço bem acessível. E quem tiver no Crato, em Natal, que são as cidades que né, que meu pai mora, né? Que eu estava falando daquela biografia de Natal, né? Atualmente eles mudaram para o Crato, que é a cidade onde eles se conheceram, enfim, eles voltaram para o Crato, no Ceará. E essa venda pode ser feita direta dos exemplares do autor. Basta entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é @estilogravuras.art, que vai estar na descrição também. Então, a nossa ideia é divulgar cada vez mais. E, para encerrar, ele também é autor de cordéis. Aí eu vou encerrar falando desse aqui, que são 5 cordéis, que também foi publicado no ano passado. Tem um cordel que ele havia escrito em ocasião dos 400 anos de Natal, que, inclusive, se vocês repararem, quando voltar a imagem do meu pai, tem uma xilogravura pintada do Forte dos Reis Magos, que é essa xilogravura aqui. E ali é a matriz da xilogravura, então é a madeira que ele pintou para preservá-la, né? E ela já está impressa aqui. Então, aqui tem um cordel sobre Natal, tem um que é muito interessante, que é Bala Perdida, que, na verdade, a bala perdida nunca é perdida, né? Ela acha e a gente sabe quem, né, que morre. Enfim, tem outras histórias, Tempos Obscuros, sobre o momento político de 2016, e assim por diante. Crato em Cordel também, que é sobre a cidade, né, onde eles moram atualmente e viveram a maior parte da vida. Ok, eu quero te agradecer, Joana, por ter me apresentado o Pedro de Lima, esse sujeito fantástico, essa trajetória de vida. Eu já falei, vou repetir, que realmente me encantou a obra, a trajetória dele, as pesquisas, esse urbanista que pouco falamos desse lado dele, né? Então, muito obrigado, Pedro. A gente volta a conversar outras vezes quando vocês fizerem novos lançamentos. O canal Linha de Divisa está à disposição. Um abração, viu? Muito obrigado. Obrigada.